A síndrome de Rett e a síndrome de Timothy são duas condições genéticas raras que afetam o desenvolvimento infantil. Aqui está uma breve descrição de cada uma. Síndrome de Rett. A síndrome de Rett é uma desordem neurológica rara que ocorre principalmente em meninas, embora casos muito raros tenham sido relatados em meninos. Geralmente se torna aparente após 6 a 18 meses de idade. A condição é caracterizada por um período inicial de desenvolvimento normal ou quase normal, seguido por uma regressão significativa nas habilidades motoras e na linguagem, substituição de movimentos motores intencionais com movimentos estereotipados das mãos, como torcer ou bater as mãos, e problemas de comunicação não verbal. Outras características podem incluir andar instável, crescimento lento da cabeça e, eventualmente, o desenvolvimento de problemas respiratórios e cardíacos. A síndrome de Rett é causada, na maioria dos casos, por mutações espontâneas no gene MEC2. Atualmente, não existe cura, mas o tratamento foca na gestão dos sintomas, incluindo terapia física, fonoaudiologia e, em alguns casos, medicação para tratar convulsões e problemas respiratórios. Síndrome de Timothy. A síndrome de Timothy, também conhecida como síndrome do QT longo com sindactile, é uma condição genética extremamente rara que afeta o coração, as extremidades digitais, o rosto e o sistema nervoso. É caracterizada principalmente por uma arritmia cardíaca grave chamada síndrome do QT longo, que pode levar a desmaios, convulsões ou morte súbita. Outras manifestações podem incluir sindactilia, dedos das mãos ou pés fusionados, anomalias faciais, deficiência cognitiva e problemas de desenvolvimento. A síndrome de Timothy é causada por mutações no gene CACNA1C. O tratamento desta condição é desafiador, focando-se principalmente na gestão dos sintomas cardíacos através de medicamentos beta-bloqueadores, colocação de desfibriladores implantáveis em alguns casos, e monitoramento rigoroso da saúde do coração. Ambas as síndromes representam áreas importantes de pesquisa médica, com os esforços concentrados na compreensão das causas subjacentes e no desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. A síndrome do X frágil é uma condição genética que causa uma variedade de desafios de desenvolvimento, incluindo deficiências intelectuais, problemas comportamentais e certas características físicas. É a forma mais comum de deficiência intelectual herdada e afeta tanto homens quanto mulheres, embora tenda a ser mais severa em homens. Causa: a síndrome do X frágil é causada por uma mutação no gene FMR1, localizado no cromossomo X. Esta mutação envolve a expansão de uma sequência de DNA, conhecida como repetição CGG. Indivíduos saudáveis geralmente possuem menos de 45 repetições deste trinômio, enquanto indivíduos com a síndrome do X frágil podem ter mais de 200 repetições. Esta expansão faz com que o gene FMR1 seja desativado, metilação, levando à falta de produção de uma proteína crucial chamada proteína do retardo mental do X frágil, FMRP, que tem um papel importante no desenvolvimento neural. Sintomas. Os sintomas podem variar amplamente de pessoa para pessoa e podem incluir deficiência intelectual, que varia de leve a severa. Dificuldades de aprendizagem. Comportamentos semelhantes aos observados no autismo, como evitar contato visual, sensibilidades sensoriais e interesses restritos. Problemas de fala e linguagem. Hiperatividade e dificuldades de atenção. Características físicas específicas, como face alongada, orelhas grandes e testículos aumentados, macroorquidismo, em homens após a puberdade. Problemas de conectividade social e emocional. Diagnóstico. O diagnóstico da síndrome do X frágil é feito por meio do teste genético conhecido como análise de fragmentos de Southern ou PCR, que identifica a expansão da repetição CGG no gene FMR1. Tratamento. Não há cura para a síndrome do X frágil, mas o tratamento é focado na gestão dos sintomas e na maximização do potencial do indivíduo. Isso pode incluir terapia educacional e comportamental, terapia da fala e da linguagem, e, em alguns casos, medicação para tratar sintomas específicos como a hiperatividade ou problemas de humor. O suporte terapêutico é personalizado de acordo com as necessidades de cada indivíduo. A consciência e a compreensão da síndrome do X frágil podem ajudar famílias e educadores a fornecer o suporte apropriado para aqueles que vivem com essa condição.
As alterações genéticas no autismo são diversificadas e complexas, refletindo a heterogeneidade do espectro autista. Não há uma única mutação que cause o autismo em todos os casos, em vez disso, muitas variantes genéticas diferentes foram associadas ao autismo e a transtornos do desenvolvimento neurológico. Algumas das alterações genéticas mais comumente encontradas incluem 1. Variantes de número de cópias. CNVS e CNVS envolvem ganhos ou perdas de segmentos de DNA que podem afetar vários genes. Essas variantes estão entre as alterações genéticas mais comuns associadas ao autismo, podendo levar à disfunção de vias cerebrais importantes para o desenvolvimento neurológico. 2. Mutação de genes específicos. Vários genes foram associados ao autismo, como o SHANK3, que desempenha um papel na comunicação entre neurônios, e FMR1, associado à síndrome do X frágil, um distúrbio que pode incluir características de autismo. Outros exemplos incluem MEC2, associado à síndrome de Rett, e os genes do complexo de proteína envolvidos na via mTOR, que estão implicados na regulação do crescimento celular e na sinapse. 3. Variantes genéticas com pequeno efeito. O autismo também pode resultar da ação cumulativa de muitas variantes genéticas, cada uma contribuindo com um pequeno efeito. Essas pequenas variantes podem interagir entre si e com fatores ambientais para aumentar o risco de autismo. 4. Anormalidades cromossômicas. Em alguns casos, anomalias nos cromossomos, como duplicações, deleções ou translocações, podem ser identificadas em indivíduos com autismo. Por exemplo, a síndrome de duplicação do cromossomo 15q11.13 é uma alteração cromossômica associada a características de autismo. 5. Síndromes genéticas com associação ao autismo. Existem várias síndromes genéticas conhecidas por estarem associadas a um risco aumentado de autismo, como a já mencionada síndrome do X frágil, síndrome de Rett, síndrome de Timothy, entre outras. É importante destacar que a relação entre variantes genéticas e autismo é complexa, e a presença de uma alteração genética não garante que um indivíduo apresentará autismo. A pesquisa está em andamento para entender melhor como essas alterações genéticas interagem com outros fatores para influenciar o desenvolvimento do autismo.